Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Conectando e Lima. Desmistificando a reforma tributária. Aê, esse é o Lima. Voltamos aqui com vocês com a reforma tributária. E Lima, você que é o oráculo do saber da reforma tributária, nos responda, Lima. Deus nos ajude que agora o bicho pegou, né? Foi aprovado, né, no Senado no dia 12 a PLP 68 e agora é para valer, já era, né? Agora mais ainda para valer. Diz para nós aí como ficou essa aprovação. Você está vendo, independente de toda a mídia que está tendo, qual a sua avaliação? Nós tivemos muitas novidades, poucas novidades. O número de emendas que tivemos, você considera excessivo ou ainda é cedo para falar qualquer coisa? Qual a sua avaliação? Bom, primeiro, acho que assim, não tem, é uma questão de que não tem mais volta, né? Acho que aprovado o PLP na Câmara, foi para o Senado, agora foi aprovado, apesar de algumas observações. Só para vocês terem um parâmetro, nas comissões de Constituição, de Assuntos Econômicos, de Constituição e Justiça, foram mais de 2.300 emendas, tá? Então, 2.300? 2.300 emendas. Mamma mia. E aí, primeiro passou na Comissão de Assuntos Econômicos, houveram lá 22 audiências públicas, até participamos através das nossas entidades, né? Fomos convidados a participar, colocar as nossas questões, que nós falamos bastante do Simples Nacional, que era uma preocupação nossa. Mas veja, apesar de tantas emendas que houveram, Donizete, e no dia da votação tiveram mais 100 emendas, ou seja, na Comissão de Constituição e Justiça, que é o caminho final, né, antes da aprovação, antes que o relator publicasse, definisse, colocasse em votação, tivemos mais 100 emendas. Mas, no resumo geral, poucas questões foram aprovadas ou modificadas no texto original. Temos algumas questões do cashback, temos algumas... O texto original, os temas... O texto original sofreu emendas. Sofreu emendas, então, mas poucas mudanças foram, no fim, aprovadas, né, no contexto geral. Então, assim, a gente tem pequenas mudanças no cashback, no imposto seletivo. Em cada questão da reforma tributária, a gente teve algumas mudanças que isso provavelmente vai mexer no resultado, na alíquota, enfim. E agora volta para a Câmara com essas sugestões de mudança, e aí a Câmara vai discutir se aprova ou não. Depois para a sanção. Aí, se eles aprovarem, vai para a sanção presidencial. Lima, então eu enxergo normalmente, né, a minha forma de ver a situação assim. Agora que passou pela Câmara, foi o momento em que, vamos dizer, que diversos setores, segmentos buscaram, né, ser beneficiados. Muitas coisas muito justas, né, que nós temos aqui, saneamento básico, água e outros itens, que você vai citar quais são os principais aí para nós, mas nós vemos que alguns segmentos é muito justo até que ele faça parte, né, aqui do texto, buscando benefício. Mas, no geral, nós não corremos o risco. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses itens, né, que foram beneficiados e nos dissesse se não corremos o risco de mandar para o espaço os 26,5 que nós estamos aí tão sagradamente orando a ele que não ultrapasse esses 26,5. Isso pode acontecer ou nós já estamos caminhando para que isso aconteça? Isso já aconteceu, porque, veja, quando foi apresentada a proposta, o número era 26,5, baseado nos itens que estavam relacionados. Aí abriu-se exceções, mudou-se algumas coisas, e quando foi para o Senado, fizeram, de todas essas emendas, resumindo, abriram novas exceções. Por exemplo, água mineral, fralda, castanhas brasileiras, essas que tinham alíquota cheia, de 100%, passou para um redutor de 60%. Então, provavelmente, estão especulando ou estão estimando que com essas exceções que foram abertas no Senado, vai ter um agregado de mais ou menos
0,5% a 0,6% na alíquota que já tinha provável. Então, se for somar, vamos dizer, o limite de 26,5% com mais 0,6%, com essas exceções novas que foram criadas no Senado, vai para 27,10%. Já conseguimos aí a maior alíquota do mundo, lembrando... Aqui a Hungria é 27%. Exatamente. E nós temos um retorno social tão parecido com o da Hungria, né? Então... a Hungria não tem o conhecimento profundo, mas assim, a gente tem tributo, falando que é só do consumo, de primeiro mundo, né? Que entregam várias questões sociais, questões de saúde, etc. Né? O nosso SUS é modelo no mundo todo. Enfim, modelo, mas não funciona muito bem. Funciona muito bem. E aí, temos algumas questões que foram discutidas e aprovadas no Senado, como a questão dos remédios, o cashback teve algumas questões. São poucas pontos que foram alterados, mas que vão refletir na alíquota final. Moral da história, nós estamos novamente correndo um risco de estar tributando mais com a reforma tributária. A pergunta que eu faço, Lima, é que para mim não faz sentido, porque nós não colocamos um teto no texto da lei. Porque não tem um teto ali, porque o 26,5% não faz parte do texto. Não faz parte do texto, a alíquota vai ser definida numa lei complementar especial, tá? A Câmara quis colocar um teto, né? Colocaram um teto moral de 26,5%. O próprio senador Rogério Marinho, nas suas colocações, e que foi vencido, ele sugeriu um teto de 25%, mas foi rejeitado no Senado. Então, portanto, não existe um teto, né? A alíquota que for aplicada, ela vai ter lá não tem limite. Mas o céu não pode ser o limite, né? Porque não tem como. A única questão que a gente tem é da neutralidade, vamos lembrar lá no texto aprovado, ela não pode haver aumento de carga tributária, né? Mas a gente sabe que o governo ele cria mecanismos, infelizmente, que nunca apresenta uma planilha de cálculo como é que chegou em determinadas alíquotas, então a gente fica preocupado porque, como você disse, o céu é o limite. E lembrando que hoje toda a parte tributária sobre o consumo e serviços representa mais ou menos 12,5% do PIB. Então é esse o limite que o governo está trabalhando para manter a neutralidade, né, dentro dessa alíquota. E outra coisa que foi defendida pelo senador Eduardo Braga, na hora do contexto da discussão, da aprovação lá no Senado, né, que ele era o relator, ele falou, olha, mas nós temos aí análise quinquenal, que cada 5 anos, mas a gente não suporta 5 anos de uma alíquota excessiva, né? Então, acho que essa justificativa... Você já quebrou o mercado nesse... Essa justificativa não se justifica. Tivemos algumas vitórias, por exemplo, com relação, por exemplo, à locação. Lembrando que a gente fez um programa que a locação ia ter um impacto violento. Os aluguéis, né? Os aluguéis agora acima de R$600 passou a ser tributado o IBS e o CBS. Isso já tinha, né? A única coisa que eles mudaram era 400. Era 400, agora 600. Passaram para 600. E outra coisa, a alíquota que proposta... Primeiro, a alíquota era cheia dos aluguéis. Ou seja, você passou de quase zero de tributação para uma alíquota de 26,5%, 27%, 28%, só Deus sabe o número, mas era a alíquota cheia. E aí aprovou-se um redutor de 70%. Então, menos impacto para os aluguéis, ou seja, só vai pagar 30% da alíquota principal. Deixando claro, o aluguel que receba na pessoa jurídica, porque se receber na pessoa física... Tabela do imposto de renda. Tabela do imposto de renda normal. Então, na pessoa jurídica, o que antes você tinha aí as tributações que você... Ou até hoje, né? Ainda vale hoje. Você faz a tributação aí pelo lucro presumido e tudo mais que muitos fazem. Agora, com a reforma tributária, nós vamos ter esse redutor do CBS e o IBS de 70%. 70%. Esse é o único que trouxe um benefício para a sociedade. A maioria, na verdade, criou-se mais exceções. Por exemplo, no cashback, além do gás de cozinha, a água, a luz, né? Algumas questões que já tinham no cashback colocaram
internet e telefonia. Né? Incluiu a internet, a telefonia no cashback. No cashback, vai ter cashback. Outras questões da cesta básica, foi retirado o óleo de soja, então não teve um impacto muito grande, mas e colocaram o mate, porque tem muitas regiões do sul, principalmente, que não toma tanto café, mas consome o mate. É a beleza do nosso país e ter essa diversidade, né, cultural e tem que ser levada a sério. Nós vemos aqui bolachas também, né? Que bolachas, refrigerantes. Bolachas, desde que não tenham recheio. Então, assim, você que gosta de bolacha com recheio vai continuar pagando caro. Pagando a alíquota cheia. Então, as sem recheio e sem cobertura, acho que é o texto correto. Remédio, ficou-se nessa discussão, vai ser tratado em lei complementar, o que entra na cesta básica, o que é totalmente isento, eram mais ou menos 300 remédios que eram totalmente isentos, alíquota zero. Mas aí ficou nessa discussão, todos os remédios, como tem uma gama de 4... É muito complexo. Muito complexo, eles querem levar até 600 remédios com alíquota zero, né, isenta, só que vai ser tratado em lei complementar. Então, isso tirou fora do texto principal. E outras questões mais, por exemplo, armas no imposto seletivo, falando do imposto seletivo, foram retiradas, né? Também do imposto seletivo, bebidas adocicadas, que são os refrigerantes, foram tirados, só ficou cigarro, bebidas alcoólicas e... não estou lembrando, são 3 itens principais. Bebidas alcoólicas, cigarros e, enfim, eu não estou lembrando nesse momento, que se mantiveram, enfim, a questão do imposto seletivo. Mas, bom, o imposto seletivo, para mim, ainda vai ter muito pano para manga, né? Porque esse é o texto original, mas nós ainda vamos ter muito para discutir. Nós tivemos até um programa que nós já falamos sobre isso. Mas, Lima, nós estamos aqui com o tempo estourado. Nós vamos continuar no próximo programa, né, com esse tema aqui, mas nesse momento eu acho que o que é importante deixar claro a todos, que nós estamos acompanhando, é importante que vocês acompanhem, porque o impacto que essas mudanças darão, né, no mercado, nas empresas, vai ser muito significativo, porque nós temos que entender o que isso está afetando a nossa empresa, nosso modelo de negócio, o nosso preço, a empregabilidade, tudo que envolve o mercado. Então, Lima, eu acho que é importante que todos estão do outro lado, continuem nos acompanhando e acompanhando também as notícias, acompanhando as leis, para que nós estejamos sempre bem informados. Bom, acho que assim, essa questão da aprovação, apesar de tantas discussões, apesar de ter havido 22 audiências na Comissão de Assuntos Econômicos, tem uma questão que é Brasil, né? Foi aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos o relatório final no dia 10, no dia 11 foi para a Comissão de Constituição e Justiça, no dia 12 aprovou-se. Ou seja, eu acho que não houve uma análise mais profunda, né? Com certeza não. Do relatório final, e no fim aprovou-se aí algumas questões para o Senado marcar sua presença, foi importante. Agora volta para a Câmara e, de fato, vai aprovar, passando essas questões que foram discutidas e aprovadas no Senado, voltando para a Câmara, no início do exercício do ano que vem, né? Provavelmente nós vamos ter a sanção presidencial aí do texto final. É uma proposta política, né? Então nós vemos que, por mais que ela tenha um efeito econômico, e a economia já está respondendo a isso, nós temos que estar vigilantes. Lima, temos que fechar, porque senão daqui a pouco nós vamos ser cortados. Lima, está com você, já que você é o guru do fechamento, por favor, faça o fechamento. Guru do fechamento é legal. Gente, esse é um programa feito para vocês, gostou, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, acompanhe os próximos programas. Nós estamos acompanhando de perto todas as mudanças sobre reforma tributária e vamos trazer assim de uma forma bem fácil, didática, para você entender as questões e os momentos corretos e como está sendo isso preparado para a sua empresa e dentro do modelo de negócio que a gente quer para o Brasil. Simplificação, desburocratização, enfim. Esse é o grande objetivo, tá bom?
Valeu, até mais. Tchau, pessoal. Nossos agradecimentos a Kion Soluções Inteligentes, com sistemas de contabilidades aí de alto padrão. Nosso patrocinador, e também agradecer a Hort Consultoria, uma empresa especializada em laudos de ativo imobilizado, de depreciação acelerada. É uma empresa especializada em laudos, né, Lima? Muito e vamos bem. para a Hability também, que tem nos apoiado. Obrigado a todos. Um grande abraço.